Olá, sejam bem-vindos a mais um Joia Diálogos da Joalheria. Eu sou a Kemi Soy. Olá, e eu sou Marcelo Novaes. Em um mundo cada dia mais sensível a questões éticas de igualdade e inclusão social, será que setores representativos da arte e do design, como a joalheria, terão um papel relevante para a transformação de vidas? Se na sua origem a joalheria ficou associada ao luxo, ao belo, ao exclusivo, hoje temos um movimento de impacto nas comunidades pela profissionalização através da arte manual da joia feita à mão. As ONGs, organizações não governamentais, sempre tiveram um papel fundamental para o assistencialismo em países com grandes diferenças sociais, como o Brasil, por exemplo. Da mesma forma em que questões éticas e posicionamentos inclusivos fazem hoje cada dia mais parte da gestão de marcas e do mundo empresarial, existem ONGs dedicadas ao segmento que capacita populações que vivem à margem de condições ideais e podem trazer mudanças na vida de pessoas, de uma comunidade, de um país. Estratégias de alinhamento do processo criativo, refinamento executivo, promoção, divulgação, vendas, constroem um sistema de autogestão sustentável e as perspectivas da economia do cuidado. Enriquecendo este movimento, percebemos a participação voluntária de designers, artistas, profissionais de marketing que dedicam tempo e talento para profissionalizar e viabilizar projetos das ONGs, seja em projetos pontuais no desenvolvimento de um saber contínuo. Este movimento é responsável por um alinhamento de produção artística com uma gestão de negócio que pode efetivamente fazer a diferença. A Pipa Social é uma ONG que desde 2011 conta com a direção de Helena Rocha como empreendedora social e destaca-se no trabalho voluntário de capacitação para beneficiar artesãs e costureiras de favelas cariocas, gerando trabalho, renda e melhoria de vida para inúmeras famílias, além de cuidar com carinho do planeta. Pensando na projeção do fortalecimento da ONG com a missão de promover o artesanato brasileiro, a designer e artista Cris Braga desenvolveu a linha de produtos da Pipa Concept. Produtos com a inspiração nos desenhos de Tarsila do Amaral, as artesãs da Pipa assumiram a representação de traços da artista como ponto de partida para joias autorais que revelam o talento de pedras, metais e mãos talentosas. Vamos conhecer como as joias hoje podem assumir o papel de contar histórias de vidas de artesãs que amam o ofício de tecer com as mãos os seus próprios destinos. Obrigado, Helena e Cris, por compartilharem conosco as suas trajetórias e o trabalho importante da Pipa Social. Helena, vamos conversar com você, que é a figura que está aí à frente da Pipa desde a sua criação, uma guerreira, uma empreendedora social. Então, explica para a gente já como é que surgiu a Pipa e do que ela se trata, como é que tem sido essa trajetória. A Pipa nasceu da premente necessidade de dar voz e visibilidade, né, a pessoas tão talentosas vindas das favelas do Rio de Janeiro. Ela é um negócio de impacto socioambiental. Desde o início da Pipa, ou seja, quase uma década, no final desse ano a gente vai fazer 10 anos e a gente está, nesse momento, 2021, fazendo uma reestruturação total para ampliação do número de pessoas atendidas. Mas ela nasceu com essa urgência e nasceu com essa necessidade. Nós trabalhamos com mulheres talentosíssimas, empreendedoras, vindos das favelas cariocas, não só do município do Rio de Janeiro, mas de vários municípios em torno do Rio, como Duque de Caxias, São Gonçalo, enfim, outros municípios também, Queimados, né, que a gente tem um grande grupo de Queimados também. Enfim, trazemos essas mulheres para dar a qualificação profissional. Essas mulheres, apesar do talento que elas têm, elas não têm oportunidade na vida de poder mostrar. Então, a gente traz pessoas que querem viver da própria arte, elas querem trabalhar com isso e precisam só de um leve empurrãozinho, que é o que eu costumo dizer, que a Pipa Social dá esse empurrãozinho. Eu criei uma metodologia social muito simples, que é o primeiro, são 3 pilares. Primeiro, geração de trabalho e renda, evidentemente, que a gente trabalha em função da expertise de cada uma delas, e traz esses talentos e trabalha com novas formas
para que elas se tornem designers, né? Se tornem criadoras de arte. O segundo é acesso à informação. Então, a gente trabalha em parceria com as áreas acadêmica e corporativa. A área acadêmica, o Instituto Europeu de Design é nosso grande parceiro, sempre nos deu espaço. A UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, deu vagas para elas na Faculdade de Belas Artes, e foi um grande divisor de água para elas, divisor de águas, porque elas vêm de baixa escolaridade, né? Nunca entraram numa universidade na vida. Então, isso foi um grande divisor, e as professoras lá da faculdade disseram que foram as melhores alunas que elas já tiveram até hoje, foram as artesãs da pipa. E PUC, que vem trazer várias aulas sobre arte, Senai CETICT, enfim, tem o mundo acadêmico e o mundo corporativo, Osklen, Cantão, Farm, todas as grandes marcas vêm nos ajudar também a trabalhar para que elas consigam entender isso. Fora isso, depois eu quero falar também do trabalho voluntário de diversos profissionais. O terceiro pilar é a formalização dos negócios, porque na hora que elas têm conhecimento, que elas têm uma grande profissão, que é de artes manuais, elas querem se profissionalizar. E daí a gente faz o trabalho de montar a marca delas, que elas tenham MEI para poder gerar nota fiscal quando tiverem os seus clientes. E daí, nisso, nós temos a ajuda incondicional, generosa, de profissionais de todas as áreas, tanto da área de economia, que vem da educação financeira, etc., e designers e profissionais de áreas de TI, de branding, etc. Tem um designer maravilhoso, que é o Marcelo Novaes. O Marcelo Novaes fez um trabalho fantástico com as meninas, de ser um curador, dando consultorias para elas, para que elas pudessem montar a própria marca, a própria coleção. Então, ele trouxe todas essas meninas e deu consultoria específica para cada uma delas, mostrando o que estava legal naquela peça, o que não estava, se podia mudar o fecho, a cor, enfim. Ele conseguiu fazer para cada uma delas um trabalho de consultoria para elas finalizarem uma coleção própria. Ao mesmo tempo, tinha o Marcelo Novaes, tinha o Marcelo Torres, que é de TI, e que daí, as coleções ficando prontas, o Marcelo Torres montava uma loja no Instagram e no Facebook para que elas pudessem vender. Então, o trabalho deles foi um trabalho de 360 graus, que é o que a gente quer fazer, formar boas profissionais no Rio de Janeiro, independentes, porque elas não serão contratadas por CLT, por exemplo, elas serão autônomas. Então, a gente prepara essas mulheres para que elas sejam autônomas. De um modo geral, a maioria é mulher, é gerido por mulheres, administrado por mulheres, a Pipa Social, mas com todo mundo muito bem-vindo. A Pipa não faz nada sozinha, a gente faz com todas essas pessoas que nos ajudam e que são corresponsáveis pelos resultados sociais que a gente apresenta. O exemplo do Marcelo é esse, e para vocês terem noção de como que a Pipa funciona e com quem. Muito obrigada, Helena, pela explicação maravilhosa. Realmente, como você mencionou, ninguém faz nada sozinho, e esse projeto eu acho que é um sucesso pelo que você falou, que ele é 360, então realmente desde a ponta até o final, vocês realmente ajudam em todo o processo, né, a profissional a poder vender o seu produto. E, Helena, assim, agora falando sobre mudança de pensamento, né, você sente que existe uma mudança de pensamento, de paradigma e assistencialismo da ONG para uma oportunidade, né, de pessoas e as empresas também verem que a ONG é como uma instituição assim que transforma realmente vidas, como você mencionou? A Pipa Social ela já nasceu para ser um projeto de impacto, né? Então ela nunca foi assistencialista. Mas eu acho que existe uma mudança de paradigma, sim, em relação às empresas, em relação ao terceiro setor. Eu acho que também existe a necessidade de ter projetos sociais assistenciais, como agora mais de 30% da população passando fome, eu acho que tem que ter um trabalho assistencial, sim, né, de ONGs, de igrejas, enfim, tem que ter. Agora, tem outro segmento que é o de transformação social através da profissionalização.
né, que é a ONG como a Pipa Social. A gente vem falando sobre projeto socioambiental há uma década. Se for falar, hoje as empresas estão entendendo um pouquinho mais o que é um negócio social, né? E que é necessário que você tenha um olhar voltado para o planeta, né? Então, a gente está falando de sustentabilidade desde o início. A gente recebe, então, várias empresas que trabalham com a gente sempre entenderam isso, e são nossas grandes parceiras, que elas nos doam materiais, né? A indústria têxtil que nos doa tecidos, várias marcas como a Animale, que nos doa todas as sobras de material de coleção delas. O que a gente faz? A gente recebe essas doações e esses resíduos, né, que iriam para o lixo, a gente transforma em matéria-prima e faz novos produtos com essas peças. E esse é o ciclo que vem de toda a coleção da Pipa até agora, antes da Pipa Concept, mas sempre foi isso. Então, a gente trabalha com as meninas em relação a elas entenderem que é sobre sustentabilidade, né, sobre cuidado com o planeta, né, de como trabalhar um resíduo e transformar esse resíduo em matéria-prima para transformar num novo produto. Esse é um ciclo que a gente sempre ensinou, e eu acho isso importantíssimo. E, hoje em dia, as empresas, com o impacto sofrido pela pandemia, né, estão entendendo, estão vendo com olhos mais carinhosos o imenso abismo da desigualdade social no Brasil, principalmente, um dos países mais desiguais do mundo, e em todo o planeta isso está acontecendo, né? Então, está tendo esse olhar, e eu acho que as empresas estão mais preocupadas hoje em ter um produto que elas entendam que vem de um pagamento sobre os critérios de comércio justo e solidário, como é na Pipa Social, que a gente ensina elas a fazer a precificação do trabalho delas. A gente não tem uma bolha, a gente tem um preço justo. Então, as empresas estão mais preocupadas com isso. Quando a gente fala em brindes, que a Pipa sempre fez brindes, a gente vê que várias empresas internacionais, estrangeiras, vêm fazer brindes com a gente, porque elas querem um brinde social e ambiental. O Brasil hoje está entendendo que a gente precisa transformar e que a gente precisa ter esse cuidado como negócio. Então, a gente é um negócio de impacto mesmo e trabalhando muito para ter esse link com o mercado, que a gente precisa de ter esse link. Então, a gente está, por exemplo, agora tendo uma aceleração do BTG Pactual, que a Pipa, eu consegui ser selecionada, a Pipa conseguiu ser selecionada, isso está sendo muito interessante para a gente entender esse mercado pós-pandemia e tratando de negócios, né? O terceiro setor precisa, esse segmento que não é assistencial, que é de impacto, precisa entender mercado, precisa entender de negócios, exatamente por ser um negócio social. E é assim que a gente age, por isso que a gente está conseguindo levantar voo, está conseguindo empinar tanta pipa por aí, né? E junto com todos esses profissionais que desde sempre entenderam essa necessidade essa importância, né, de ajudar o negócio social e ajudar tantas pessoas que só precisam, assim, que elas entendem muito rápido, elas são muito rápidas para entender, sabe, o que precisa. Cai a ficha, né, Marcelo? Vai caindo a ficha, vai caindo a ficha, vai caindo a ficha. É impressionante como elas são rápidas. Não, eu, primeiro de tudo, eu tenho que falar aqui sobre a menção, né, que você fez à minha participação, que tem sido uma grande alegria ter descoberto, né, depois de uma extensa carreira, esse lado da transformação de vidas através da doação, né, do meu trabalho junto de uma entidade como a Pipa, que acontece porque tem várias pipas voando, né, Helena? Então, o céu, eu acho que a gente quer ver, é um céu cheio de pipas, né? E que cada uma seja a dona da sua própria pipa e que, no conjunto, a gente faça um belo trabalho pela coletividade. E isso impacte, transcenda a questão da política, a questão de posicionamentos, né? Quer dizer, é só olhar um pouco para o outro que está ali do nosso lado e como que a gente pode ajudar e impactá-lo nesse sentido. Então, muito obrigado pelas palavras. É uma honra participar do Conselho da Pipa, junto com outros profissionais tão
tarimbados e tão dedicados também. E agora, como a gente estava falando, eu gosto muito desse posicionamento seu, Helena, quando você fala dessa questão do assistencialismo, que é importante, mas do impacto através, né, da profissionalização, né, e encarar o mercado como uma gestão, né, como o negócio da pipa como uma gestão. E aí surge, nesse momento de 10 anos, né, a Pipa Concept, né, esse desejo, que é um desejo de uma longa história. E aí eu queria que você comentasse agora especificamente sobre esse projeto. Por que esse projeto é importante, o que ele marca e as perspectivas que ele agrupa aí para a gente perceber como é que vai ser a pipa daqui para frente. Marca, na verdade, Pipa Concept, surgiu também da vontade, na verdade, da gente querer mostrar que o artesanato no Rio não é aquele artesanato de caixa de leite ou de coisinha, que a gente tem mãos muito talentosas, e a gente descobriu isso também. Não descobriu, a gente, na verdade, constatou esses talentos todos, a capacidade de se reinventar, de desconstruir técnicas. Isso daí a Cris vai falar muito bem sobre isso, que ela tem grande responsabilidade nisso. Então, a gente queria crescer. A gente foi selecionada pela Apex Brasil, que é o órgão de exportação brasileiro, né, em todos os níveis, e a gente foi selecionado pela Apex Brasil para vender a marca Brasil no exterior. E nisso eles têm nos apoiado muito, a gente. Nesse sentido, eu fiz um curso de comércio exterior com eles, na PEX, enfim, consegui ir para Paris, trabalhar 1 ano em Paris, abrindo portas para o mercado europeu para a exportação da pipa. E daí, nisso, quando eu estava em Paris, eu descobri também, com muita pesquisa lá e com a ajuda da Embaixada do Brasil e da Câmara de Comércio Brasil-França, que apoiou, tem um apoio incrível e adora o projeto PIP e quer nos levar para Paris, eu descobri que o que a gente tinha não era o ideal para a exportação. Podia até ser, mas ia ser no nicho de feirinhas, de coisas como no Brasil. Então, quando eu voltei, assim, quando eu ainda estava lá, já existia Marcelo, Cris, Lili Clark, já existia o Guto Carvalho Neto, já existia assim, muitas pessoas pensando em como que a gente iria montar uma coleção exportação. E isso foi um brainstorm enorme, eu lá e o pessoal aqui, a gente conversando, até que quando eu voltei, a gente foi descobrindo o que seria uma coleção exportação. O Marcelo foi peça fundamental nisso, de conseguir ajudar a gente a pensar como é que seria. Eu vi uma coisa bem formada, eu queria uma coleção, como eu não sou designer, como eu não sei nem trocar botão, eu sou outra, eu penso em como que seria interessante de acordo com o que eu vi lá. Então, eu queria uma coisa de energias brasileiras, a gente mostrar o bom Brasil, esse Brasil que a gente tem de generosidade, solidariedade, de beleza, de natureza imensa, maravilhosa. Eu queria mostrar esse Brasil. Então, eu pensei numa coleção que se chamasse Tramas e Energias Brasileiras. E, com esse tema, todo mundo foi um pool de pessoas pensando o que seria essa coleção, e foi a coleção que a gente montou. Coleção praticamente pronta, que vem pandemia no ano passado, então ela está adiando um pouco esse sonho da gente, mas até que apareceu Dubai, então Dubai é muito maior que Paris, né? Porque é a maior feira de vendas do mundo, e a gente vai estar lá no Pavilhão do Brasil. A gente já recebeu a primeira encomenda para outubro, são 6 meses de feira, e mostrando a Tarsila do Amaral, nossa grande parceira, Tarsilinha do Amaral, querida, e tudo que a Cris fez com as meninas, que o Marcelo ajudou a conceber, enfim, Lili, um monte de gente. Então, a gente está nesse momento de grande felicidade, no momento de crise, de pandemia, a gente vai sair voando. Nossa, que fantástico, Helena. Assim, confesso para você que eu estava muito ansiosa por esse programa hoje, porque desde que eu conheço o Marcelo, ele sempre falou muito da pipa, né? Então, assim, eu queria muito realmente escutar, né, conhecer vocês, escutar, e agora eu estou, assim,
vislumbrada o quão alto voo vocês estão alcançando. Eu queria perguntar, mas pipa tem a ver com a pipa mesmo que voa? Mas aí vocês já falaram, já responderam, né? Que realmente são várias pipas. Que fantástico isso, parabéns pelo projeto. Agora queria conversar também, né, com a nossa designer e artista, Cris Braga. Eu gostaria que você comentasse, como a Helena já falou muito bem, sobre a Pipa Concept. Qual foi a sua contribuição nesse projeto? Você também poderia mostrar alguma peça icônica, uma joia criada pela Pipa? Por favor. Mas é claro, com o maior prazer. O meu intuito ao trabalhar com a pipa social foi justamente, como a Helena bem falou, desenvolver um trabalho a nível internacional com uma linguagem mais contemporânea do que havia sido. Então, para você ter uma ideia, o trabalho delas começou assim, com as latinhas, né? Olha que barato. Elas já trabalhavam com a sustentabilidade, então, já faziam trabalhos, quando eu cheguei aqui, isso aqui já existia, né? Esses colares também, com técnica de crochê, né? As pulseiras também. Então, a gente veio disso para chegar a isso, que é um colar, uma proposta orgânica, né? Com uma técnica completamente livre e solta, e não é uma técnica de crochê, não é um tricô, enfim, uma técnica sentida e pensada com as meninas para poder traduzir melhor. Esse é o lado externo, que é o lado do acabamento, que também foi uma coisa que o Marcelo nos ajudou muito, né? Isso aqui toda é uma organza, costurado com uma grande costureira fantástica de vestido de noiva, que fez todo esse acabamento, né? E cada fio desses ele é terminado individualmente, com uma continha, com um detalhe de acabamento. Então, é uma peça que demora horas para ser construída. E o desafio foi esse, né? Trazer o novo para a pipa, trazendo novas sensações no trabalho, uma peça que statement, né? Você pode botar um vestido nada e usar ela, você já está vestido para qualquer lugar, né? E uma peça que fala para pessoas, para um público mais exigente que a gente quer alcançar lá fora. Agora, vem em vários materiais. A gente está trabalhando aqui com aço inox, que é antialérgico, e também trabalhamos com a mesma peça no cobre, que também fica lindíssimo. Nossa, também com as pedras, né, brutas, que tem a ver com a nossa brasilidade. Enfim, são peças de proteção, de cura, peças que foram feitas para realçar uma personalidade, para se mostrar presente, para chegar chegando, né, Helena? Deixa eu ver o fecho dessa peça. Então, né? esse fecho aqui também foi todo feito de maneira manual. Você está vendo a parte de trás. Sim. Então, porque ele foi criado, não foi... Porque o fecho, o forro, são elementos, né, que diferenciam até o próprio artesanato dentro de si, né? Aquele que Exatamente. Você pode até usar do lado de fora, né? O fecho pode até se tornar um elemento de expressão. E até a peça, pelo lado de dentro, ela é uma peça extremamente de bom gosto e artística também, não é porque ela traz outras características, né? Então, eu acho que... E uma peça que você pode, inclusive, botar, se você quiser, numa parede. Ela serve como elemento de decoração também. Então, 1001 utilidades.
Eu, Cris, essa é a linha Ondas, né? Essa é a linha Ondas, baseado na sensação, né, que a gente tem das ondas da praia, dessa natureza incrível que a gente tem. Então, essa é uma peça sensorial que foi trabalhada com o intuito de ser uma peça característica da nossa cidade. O Rio de Janeiro, às vezes, ele fica muito próximo do estereótipo, né? Então, você se distanciar do estereótipo e fazer uma criação com esse nível, onde está subentendido uma coisa que é tão simples para o carioca, né? Que é o mar, né? Mas sem entrar na questão das ondas, do desenho e tal, enfim, de fazer essa transposição, eu acho que isso faz uma total diferença de ter uma designer à frente, aí dando esse olhar muito mais sutil, muito mais amplo também, e transformando o olhar dessas meninas também, né, Cris? Queria falar um pouquinho da Cris, porque preciso falar da generosidade da Cris, porque a Cris trabalha com as meninas sob o olhar delas. Então, se uma sabe fazer um crochê, ela consegue desconstruir o crochê que ela fazia naquela pulseira que ela mostrou, para, de repente, fazer um colar dessa. Diante da expertise de cada uma delas, ela consegue ter a generosidade de fazer uma nova proposta para elas entenderem o que é design, né? O que é técnica e o que é design, a diferença entre uma coisa e outra, como que essa técnica pode se transformar num grande design. Isso a grande contribuição da Cris, além de ser uma grande designer, é a generosidade que ela tem em construir na cabeça dessas meninas a potencialidade que elas têm com as mãos. Isso é obra da Cris, do Marcelo também, que trabalhou muito com elas. Eu acho que a gente deve muito a Pipa, essas meninas são o que são muito por causa deles. Eu queria só enfatizar aqui, né, todas as coleções, todos os produtos, né, criados pela Pipa Concept, tem a sua criação por trás, é isso, Cris? A proposta da criação é justamente a gente estar dentro desse entorno, se aproveitar dessa beleza natural e transmitir isso no objeto. E, ao mesmo tempo, passar isso, como a Helena bem falou, tentar comunicar isso às artesãs, a sentirem a peça. Não é uma peça do intelecto, é uma peça da sensorial, né, do toque, né, que tem uma musicalidade dentro. Então, eu botava música, levei elas no meu ateliê, botava música, para elas entenderem que a peça tinha um ritmo, que ela tinha uma dança, né? Eu, como ex-bailarina, eu tenho essa vivência, então, para mim, é fácil. Então, para eu fazer com que eu fosse compreendida por elas, eu tive que botar música, botar dança, botar conversa, o cafezinho, o bolinho, enfim, tudo isso entrou no universo para ajudar a concepção das peças, quer dizer, criadas por mim, mas que não seriam nada se não fossem com a ajuda delas. O meu trabalho só existe por conta delas, com o propósito de ajudar essas pessoas a abrir o olhar, né, a enfrentar, né, esse mercado de trabalho com potencial diferenciado. Não é o crochê, não é o tricô, é a sensação, é a experimentação, é a tentativa, é o erro, o acerto, enfim. É isso. Obrigada. Trabalhando com a Cris nesse projeto, como a Helena falou, a questão da generosidade, né, e a delicadeza. Eu sou muito interessado nessa questão do designer que se junta a projetos, né, nesse Brasil tão extenso e tão rico na sua potencialidade, mas que tão difícil também. Então, existe um movimento, né, de designers que estão descobrindo esses celeiros, né, de talentos e fazendo uns trabalhos. E aquilo que eu percebi com a Cris é exatamente essa licença, né, de que as artesãs elas possam se expressar. E simplesmente pegar essa expressão natural dessas artistas, dessas mulheres tão guerreiras, que todas elas são, e é como a Helena falou, elas são muito rápidas, elas são
ases no volante do conhecimento, elas pegam rápido, porque elas têm interesse, elas são apaixonadas pelo que fazem. Então, a Cris respeitou muito a habilidade da artista primeiro e depois a interferência de uma forma muito delicada. E que eu acho que é por isso que deixa um rastro muito eficiente para a vida dessas pessoas. Né? Ou seja, não é simplesmente uma coisa que aconteceu e foi embora. Não, isso tocou profundamente o trabalho delas. Né? E eu queria ver a outra linha, que era a Ninho, não tem uma Ninho? Que Ninho são os brincos, né? Não são pesados, está vendo? Olha, até uma mulher, mais uma senhora, ela pode usar sem medo, porque não é uma peça que vai pesar na orelha, e é uma peça também feita com fragmentos de pedra, que é aquela pedra lepidolita que eu fatio, né, furo e emendo. Está vendo a Kemi? Então, essas peças foram feitas também no cobre e no aço inox. Está vendo? Elas são como se fosse uma cestaria, né? A ideia foi trabalhar a trama e trabalhar também com a ancestralidade do fazer de cestas, né? Então, isso veio muito fácil. E esse brinco, elas se encontraram, amaram fazer, porque na verdade, é um ninho. Achei lindo, Cris. E só para falar um pouquinho sobre o material, esse material que você usou, que fala fio de aço, seria o bombril? É o fio de aço inoxidável. Ele é um fio que ele é usado também para cirurgias, né? Para cirúrgico, para essa parte toda. E é usado também como bijuteria, porque não dá alergia, leva uma proteção para não ter o descasque, né? O desgaste, né? Agora, são peças delicadas, não são peças enfim, para você jogar no chão, nada disso. São peças muito delicadas e que tem que ter uma atenção ao ser colocadas, manuseadas e mesmo embaladas, né? Então, tem todo esse cuidado. Porque são todas elas com finas camadas de pedra, mas muito fina. Esse material é doado? Esse material... Não, ele não é doado. O material, o cobre, a gente tinha já aqui na Pipa, já era do acervo da Pipa, foi utilizado para isso. E as pedras eram refugos de pedras que a gente compra. A coleção Pipa Concept, como é uma coleção para exportação, ela tem que ser em escala. Então, todo o nosso trabalho, sem ser o Pipa Concept, é de resíduos, então são peças únicas, né? A mesma modelagem, mas peças únicas. O Pipa Concept foi criado com essa concepção de ser exportação, então ela tem que ter escala, então todo o material é comprado. Essas pedras, esses cristais todos, que são pedras bem brasileiras também, então tudo isso é comprado visando a exportação e a larga escala, por isso que ela é uma marca dentro da Pipa institucional. E eu gostaria, Cris, então, que você mostrasse um pouquinho mais sobre a diversidade de materiais que vocês estão usando agora na Pipa Concept, e eu gostaria que você falasse também um pouquinho de como a sustentabilidade e a cultura brasileira, elas foram importantes na realização desse seu trabalho. E se você pudesse mostrar mais algumas outras peças, por favor. Claro, com o maior prazer. Então, a gente sabe, né, a gente tem noção de quantas raízes ancestrais estão aprofundadas na nossa alma, no nosso fazer. Então, quer dizer, para nós é uma coisa assim, tangível, a gente trabalhar com os materiais oriundos daqui. Então, são as pedras, né? Inclusive com uma novidade, que não aparece uma pedra, mas não é. Isso é um carvão. E isso, então, a gente descobriu que seria um material belíssimo, parece até uma turmalina negra, só que a turmalina negra ela não é uma peça boa para você ter no corpo, porque ela puxa muito a sua energia e te desenergiza. E o carvão deu certo, porque a gente fez todo um trabalho de impermeabilizar, né? E para poder atingir essa qualidade. Então, esse colar é o colar meteoro. Esse leva aço, inox e cobre. E eles todos não são encastoados de maneira tradicional. O carvão ele tem a propriedade da limpeza também.
né? Bem, Você, quando quer, né, dizem os espiritualistas, né, que quando você quer purificar, né, um ambiente, o carvão é utilizado para isso, né? Então ele tem exatamente. essa propriedade de limpeza. Então eu achei sensacional essa ideia, porque ele se funde um pouco com a cor que está atrás dele, né? Então na questão, então olha só, você uma roupa negra, olha só como é que fica, parece que o colar ele é quase que surrealista, né? Porque ele é tridimensional, ele é uma pintura, então é muito interessante. Parabéns, olha, gente. E eu acho que uma coisa que é interessante que eu queria que falasse mais um pouquinho, Helena, sobre a questão do público. Qual é o perfil dessa mulher? Essa mulher que a gente fez a persona, que é uma mulher viajada, é uma mulher que gosta de arte, né? É uma mulher de bom gosto, é uma mulher que chega chegando mesmo. Olha, eu boto um pretinho básico e esse colar, uma roupa assim, e não é exatamente para festa. Ela é uma mulher muito atual e muito forte, né? A gente está fazendo para um público dessa mulher que a gente quer ter com o público mesmo, como consumidora, que é uma mulher forte, inteligente, que gosta de arte, que gosta de viajar, aprecia principalmente o trabalho socioambiental, preocupada com o planeta, preocupada com o novo mundo que a gente está vivendo, para quem que a gente está deixando esse novo mundo. Então, juntando tudo isso, é essa mulher desse novo público que a gente quer atingir. Esse aqui é o outro colar que você chama asteroide Akemi. Essa é uma outra pedra que chama crisocola. Ela lembra um pouco a turquesa. A Akemi sabe o que é que eu estou falando. E não é uma turquesa, mas é uma pedra que tem uma cor até mais bonita que a turquesa e faz um contraponto aqui com o cobre e o aço inox de outra maneira que não é o carvão. Então, ela traz uma outra pegada, é uma outra peça, é um outro colar. O contraste, eu adoro, eu uso crisocola nas minhas peças também, eu conheço essa pedra, eu adoro, ela é linda realmente, é um verde, né, vivo, assim, e ela está contrastando muito bem com esse uma cor cobre, né? O cobre e o aço. E ela é uma pedra rolada, né? Ela não está lapidada, ela é só rolada, então ela tem outra característica, que a gente pretende sempre usar coisa assim mais natural e mais bruta da natureza, né? Esse é o conceito da gente. Quanto menos máquina, mais interessante para a gente que trabalha com a mão. E para nós que gostamos da joalheria, né, Cris, assim, que é nosso foco aqui do programa, é a joalheria, eu vejo muito essas peças, essa coleção, muito próxima do conceito da joalheria contemporânea, que é você fazer a joalheria com certos princípios, né? Aonde você tem uma razão de existir, aquela peça existe por alguma razão, os elementos que fazem parte daquela peça, elas têm um objetivo, ou seja, nada é aleatório, né? Não é porque é o mais raro da natureza ou porque é o mais caro da natureza, né? Então, assim, que é uma coisa que foi trazida muito pela joalheria ainda tradicional, né? Da questão dos elementos que são mais raros e por isso são mais caros, né? Essa joalheria, ela é a joalheria tradicional e sempre será respeitada, terá um lugar, mas eu gosto muito desse viés da joalheria contemporânea, e sendo essa joalheria contemporânea uma manifestação da transformação social de vidas. Certamente. Então, as mulheres, as artesãs que vivem num ambiente, né, muitas vezes precário, sem acesso à informação, sem a capacitação, hoje podem executar um colar com uma técnica dessa. E ser avaliada e respeitada e comprada por um público que ela ainda não tem. E eu acho que isso é uma grande... eu fico arrepiado, sabia? Porque é uma grande transformação na vida, não é você dar o peixe, você dá a vara para pescar, né? E aí você vê a autoestima dessas mulheres através
desse trabalho que está sendo feito na pipa, né, elas se inflarem, essa pipa ir lá para cima. Cara, eu fico arrepiada, por isso que eu tinha que ter vocês aqui nesse programa, que faz uma homenagem aos grandes artesãos do Brasil, principalmente, né? E principalmente quando a gente pode tocar a vida dessas pessoas e ser trazida com tanta sofisticação aqui, eu acho primoroso. Muito obrigado por essa aula. Não, e além disso, quer dizer, a gente que faz, né, que está junto, a gente também é muito impactada por isso, quer dizer, não é uma rua de duas mãos. Quer dizer, eu me sinto mais capaz de entender hoje o mundo por conta da convivência com elas e da própria habilidade delas. Então, é um mundo que se expande. E a ideia é que se expanda mais ainda, que a gente possa trocar essas informações com comunidades de fora, né, com pessoas na África, né, Helena? A gente pensa grande, a gente não pensa pequeno. Obrigada. Não, realmente o projeto é fantástico, não é à toa que vocês estão cada vez voando mais alto e alçando novos voos para fora. Inclusive, eu gostaria que você, Helena, compartilhasse um pouquinho com a gente sobre as perspectivas agora da Pipa Concept. Eu gostaria que você falasse sobre a participação também da Pipa na Feira de Dubai, sobre os novos desafios, e também se você pudesse, as pessoas que se encantaram com as peças, onde a gente pode encontrar essas peças também, mas antes, por favor, que você fale um pouquinho da participação também lá fora. Obrigada. Então, o Pipa Concept ainda não foi lançado, ele seria lançado para exportação em Paris, daí veio a pandemia, e daí então a gente está com essa oportunidade agora de lançar em Dubai. Mas, sim, antes de Paris, então, vai ser lançado aqui no Brasil. A gente está querendo ver um espaço, um momento certo, a estratégia mais adequada para a gente fazer esse lançamento, porque é um trabalho de 2 anos aí que a gente está fazendo, então precisa ser um momento muito especial de lançamento. Procurando um espaço, o momento, a estratégia para ser lançada. No nosso e-commerce só está a outra coleção, essa daí ainda não está, vai estar no momento certo. Mas a gente já está querendo fazer parcerias, né? Lojas multimarcas que se interessem por essa coleção. A coleção nossa é bem maior, tem, como eu falei, a parte home, inspirada na Tarsila do Amaral, autorizada pela Tarsilinha, e tem a linha de acessórios. Como é que foi essa técnica, Cris? Explica um pouquinho essa técnica. Então, essa técnica foi uma técnica inventada, né? É uma técnica de fios torcidos com um recheio de outro fio de cobre para dar a forma, né, e o volume necessário para poder... Olha aquela do lado, você vai sentir que ela é um bordadão, ele não é um bordadinho, é um bordadão. Então, essa técnica foi inventada para poder chamar para frente, né, o abapuru, né, e não deixar ele totalmente inserido no fundo. É uma peça tridimensional, né, Cris? Ele tem uma textura... É uma peça escultórica. É um bordado que é um pouco da escultura, que tem um pouco da escultura, ele em 3 dimensões, e as cores, elas são todas misturadas, não há uma cor de uma cor só, para dar essa ideia de todo, né? Então, a gente vai ver depois o abapuru em linhas de outras maneiras, como peças de decoração, como luminárias, como bonecos com bonecos, enfim. Eu acho que eu vejo também muito nessa diversidade de linhas, de cores, as próprias mulheres que fazem parte desse trabalho, né? Porque elas são de várias cores, elas vêm de várias cidades, elas têm várias histórias, vários desejos, e elas, quando você olha, né, tudo em grupo, olha só como tem que estar em grupo, né? Como que a questão eu acho que a questão que a gente volta do que a gente estava falando no início, né? A questão de voar junto que é a solução, né? Então é um exemplo, sei lá, eu acho muito icônico esse trabalho aí, como até icônico da própria missão da Pipa, né? E o que a gente
a fazer, o que ela representa. Muito, muito. E fora que é lindo. Imagina isso numa parede. Imagina receber isso de presente, cara. A Cilinha é a nossa grande parceira e estamos indo junto para Dubai, né? Então, é de responsa mesmo. Agora, fora todo esse trabalho, a gente trabalha muito também para empresas com brindes corporativos, né? Então, acho que hoje em dia também muitas marcas estão fazendo muitos brindes, assim, compre um e leve um produto social, né, feito pela PIPA. Então, a gente trabalha muito com brindes também. A gente já tem grandes clientes de brindes, como a Heineken, a Mastercard, a General Electric, enfim, várias empresas bacanas que vêm fazer peças conosco. Outro segmento que a gente faz é de parcerias. A gente não fala que eu tenho clientes, eu digo que eu tenho parceiras. A Lene Niemeyer é nossa cliente parceira, né? O Guto Carvalho Neto é nosso cliente parceiro. Então, a gente tem vários clientes também que a gente coloca, faz a interface entre essas clientes, que elas vão contar sobre a marca delas, e para que essa artesã e costureira tenha o pertencimento de estou trabalhando com essa marca, né? Então, a gente também atende encomendas de várias marcas no Rio de Janeiro, fora do Rio também, de São Paulo. Então, a nossa sobrevivência sempre foi fazendo um trabalho onde a gente traz clientes, traz brindes de empresas, e para que elas entendam o que é o mercado também, né? A partir daí, elas começam a entender, fora toda a parte de palestras, oficinas e tudo, e entender na prática, né? Como é que eu atendo um cliente, né? A gente já faz essa interface também para que elas possam bem atender esse cliente do jeito que ele quer, com o acabamento que ele quer, enfim. A gente tem todo esse trabalho também. Então, eu gostaria também de falar que a PIPA é múltipla, a gente aceita encomendas, a gente aceita encomendas de brindes, de peças, de coleção, com bordadeiras maravilhosas, crocheteiras, costureiras, enfim. A gente pode atender o Brasil inteiro aí com isso, e seria muito maravilhoso a oportunidade de poder divulgar isso. Fora isso, a nossa menina dos olhos, que é a Pipa Concept, né? Esperando para ser lançada num momento muito especial. Com certeza, com certeza. E lembrando também que a gente atende também a clientes especiais que queiram buscar um trabalho criativo, né? Não só um trabalho diferenciado, né? E aí a gente também atende. Então, a gente tem um leque enorme de trabalhos e produtos para serem divulgados, né? E, enfim, a gente está aberta a tudo isso. Então, agrega valor social. Eu acho que isso é muito importante hoje em dia, você saber quem fez aquele produto, né? Porque a gente vende toda uma história de tanto desrespeito, né, ao artesão e à costureira, que saber quem fez aquela peça que veio de comércio justo, eu acho muito importante, agrega muito valor à marca que está encomendando para a gente. Daí a gente faz um desenho de marketing social para que elas possam dizer quem fez aquela peça, como que foi a parceria sobre aquela coleção. Inclusive, Helena, a gente gostaria de mostrar aqui a etiqueta, como é que vem, ó. A etiqueta vem em forma de pipa, dizendo quem fez, a autoria, né, a design, a artista, no caso eu, e a profissional que fez, e a região onde essa pessoa mora. Então, isso é muito legal. Então, todo mundo fica encantado em ver e identificar isso, muito mais do que uma pessoa, né? É uma artesã que mora, nesse caso aqui, mora no Recreio, lá embaixo, lá perto do Terreirão. Mas é uma pessoa de comunidade, né? Então, isso é muito legal. E elas ficam valorizadas, que a ideia é justamente valorizar o trabalho delas. Agora, só uma dúvida que surgiu enquanto eu estava olhando aqui esse trabalho magnífico que vocês mostraram. Esse estandarte, ele faz parte da Pipa Concept, então ele não está à venda ainda no momento, certo? Ele está para ser lançado. Assim que ele for lançado, sim, a gente vai conseguir fazer a venda desses produtos. Ele já, para Dubai, já está indo. E os outros produtos que você mencionou, da Home, eles estão disponíveis no e-commerce de vocês, é isso? Não estão, só na hora do lançamento.
O que está disponível no e-commerce são essas peças todas vindas de resíduos, de matérias-primas, de resíduos mesmo, né, de doação que a gente recebe, que são transformados, higienizados e transformados em matéria-prima de novo, o upcycling, né, fazendo todo um ciclo reverso, para serem transformados em outras peças. É o que está no nosso e-commerce, que chama-se lojapipa.org.br. E o Pipa Concept, na hora que for lançado, a gente vai ter um espaço especial para essa marca, porque é uma marca da Pipa Social, né? Uma marca premium da Pipa Social. Não, porque eu achei fantástico aqui o trabalho, essas joias também. É muito realmente um produto exportação, né? O acabamento está excelente, parabéns. Obrigada. É o Brasil que a gente quer mostrar, né? São essas energias boas que a gente quer mostrar, um trabalho, porque quando fala em favela só fala de violência, né? E a gente quer mostrar que não é só violência que vive uma favela, a favela vive de arte, de uma efervescência enorme em vontade de fazer arte, né? De viver de arte, né? Então, é um outro lado que a gente faz questão de mostrar. Maravilha, meninas. Olha, fiquei encantado com as explicações, com toda a possibilidade que a Pipa hoje está oferecendo para um público que está carente desse tipo de produto, com uma intenção muito mais ampla e de muito mais transformação de vidas mesmo, efetivamente, né? Que a gente está reestruturando exatamente para ampliar o número de pessoas envolvidas, já que a gente está começando a exportação e vai lançar também no Brasil isso, a gente está precisando ampliar o quadro de pessoas, né, beneficiadas pela Pipa, e vai ser com esses projetos, mas eu acho que é importante frisar que cada peça confeccionada por essas mulheres tem uma história de vida e de afeto, está impregnada de afeto, de cuidado e de história de vida interessante. Então, eu acho que isso que faz o diferencial nas nossas coleções, né? São essas histórias que são contadas, são esse cuidado que e que elas mesmas dizem isso. Na Pipa Social, eu aprendi a trabalhar com amor. Por isso que cada peça nossa tem esse cuidado, tem esse olhar e está cheia de carinho, cheia de afeto, cheia de amor. A gente está chegando ao final do nosso encontro aqui, mas eu quero agradecer imensamente as minhas duas queridas para trazer tanta inspiração, tanta coisa boa, tanta energia bacana aqui, que é feito com tanta paixão, com esse trabalho lindo aí. Olha, eu gostaria de te agradecer imensamente, Marcelo, por você ser essa pessoa incrível que você é, não só estimulando a gente, mas a todos os joalheiros que aí estão enriquecendo tudo isso. Então, eu só posso realmente ter você no meu coração e te agradecer. Eu tenho também tudo a agradecer essa oportunidade imensa que vocês estão dando para a divulgação do trabalho da gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aí vai se encantar com o nosso trabalho, vai poder entrar no nosso site para conhecer melhor o nosso trabalho, e eu só tenho a agradecer essa grande oportunidade que vocês estão nos dando. Obrigada a vocês, né? Nós que temos que agradecer por vocês estarem aqui enaltecendo o nosso programa, inaugurando a nossa segunda temporada super especial, com essa visão que muita gente desconhece, né, na joalheria, com o terceiro setor, o trabalho incrível. Eu fiquei realmente muito encantada. Eu desejo muito, muito, muito sucesso, que vocês voem muito alto e que tenha cada pipa em todos os países no mundo, muitas pipas voando. É isso que eu desejo de coração para vocês. Oi, Helena, a gente já se conhece, né, já há bastante tempo, nessa ONG maravilhosa que é a Pipa. Adoro ficar com a Pipa, com todas as meninas lá em volta. Quando você chega, Helena, você já bota a gente para cima. E a gente também coloca você para cima, porque é isso que importa. A Pipa é uma família que vai ficar maior ainda. Muitas felicidades, que vai vir projetos lindos e maravilhosos. Cada uma de nós somos uma Pipa. Beijo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A joalheria pode também transformar vidas e fazer parte de um grande propósito.
Agora, convido você a nos seguir em nossas redes sociais e caso tenha perdido algum episódio, aproveite para se inscrever e assistir em nosso canal do YouTube. Esperamos vocês! Até a próxima semana!